Olá, caros irmãos, caras irmãs. É com muita alegria que hoje voltamos aos nossos estudos para falar de uma passagem do Evangelho que é a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. É uma passagem muito interessante por vários aspectos, porque aborda um pouco da cultura hebraica na questão do preconceito contra a pessoa que tinha um fluxo de sangue, a questão da fé, o simbolismo do toque que ela deu na orla do vestido de Jesus, uma passagem que está narrada em Marcos, no capítulo 5, versículo 25 a 34, em Mateus, no capítulo 9, versículo 20 a 22, e em Lucas, no capítulo 8, versículo 43 a 48. Nós vamos fazer a leitura desta passagem e depois faremos a abordagem. Como nós já falamos, nós vamos nos servir da tradução do Evangelho feito pelo estudioso Haroldo Dutra Dias e que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Preferimos a narrativa de Marcos porque dá um pouco mais de detalhes sobre o evento. E uma mulher que estava com um fluxo de sangue há 12 anos, que muito havia padecido sob cuidados de muitos médicos, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, mas tornando-se ainda pior. Detalhe, né? A incapacidade do tratamento médico naquela época, a precariedade, né? Porque ela gastou tudo e o mal só ficou ainda pior. Depois de ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha a multidão, por trás tocou na sua veste, pois dizia, se tocar apenas na sua veste, serei salva. E imediatamente secou-se a fonte de sangue sob em seu corpo, que estava curada do flagelo. O fluxo sanguíneo havia estancado. Jesus, imediatamente reconhecendo que havia saído o poder de si mesmo e voltando-se em meio à turba, dizia, quem tocou as minhas vestes? Diziam-lhe os discípulos, vês que a turba está te acompanhando, está te comprimindo e dizes, quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver a que fizera isso. A mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, prosternou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele, porém, lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e permanece curada do teu flagelo. Muito bonita essa passagem, né? E nós aproveitamos para falar essa questão da cultura hebraica, do preconceito da pessoa que tinha esse fluxo de sangue. Porque está narrado que quem tocasse nessa pessoa estaria contaminado e deveria passar por um processo de purificação. Isso está narrado em Levítico, no capítulo 5, versículo 3, também no capítulo 15, versículo 25, e também está narrado em Números, no capítulo 5 e no versículo 2. É uma questão de tradição e de cultura, e explica a razão pela qual ela se aproximou trêmula de Jesus e só pensou em tocar na orla do vestido, porque seria muito difícil que a multidão permitisse que ela dialogasse, que ela tecesse algum comentário com Jesus, por causa dessa questão da impureza dela, que é padecendo um fluxo de sangue. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, fala que este mal era oriundo de hemorroidas que ela tinha, que era origem do seu fluxo de sangue. E tem a questão do toque na orla do vestido, que é outra questão da cultura hebraica. Porque está narrado em Números, no capítulo 15 e no versículo 38, que todo homem deveria fazer um bordado na orla do seu vestido, da sua túnica. Esse bordado tinha que ser feito com uma linha azul e tinha como objetivo quem olhasse esse bordado remetesse para a observância das leis de Deus. Quando ela toca na orla do vestido, conta Haroldo Dutra Dias na sua palestra, ela tenta retornar de novo para essa lei de Deus, porque ela imagina que o seu mal adveio através do desvio que ela teve para com a lei de Deus. É um aspecto bastante interessante. Mas o aspecto que eu tenho como principal dessa passagem é essa questão da fé. A fé como uma força de atração para o bem, essa fé capaz de movimentar as forças do universo ao nosso favor e que Allan Kardec, no capítulo 14 e no capítulo 15 da Gênese, aborda muito bem. No capítulo 15 da Gênese, Allan Kardec, inclusive,
comenta esta passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue. E ele diz assim: compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual se entende em muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Quantas pessoas não têm essa fé para atrair essa força curadora para si mesmo? E às vezes reclamam que não está sendo curado. Ou vem alguém curar e pergunta por que ele foi e eu não fui. É justamente, está aí uma das razões. E ele ainda continua. Um outro aspecto, a qualidade do médium curador, a qualidade de quem vai doar essa energia. Ele fala no capítulo 14, no item 31. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for essa vontade, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem, seja o espírito. Porque ele também está dizendo aqui, o homem participa do processo de cura através do fluido vital, e o plano espiritual, com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder, para movimentar todas essas energias em favor da pessoa que está passando pelo mal. Mas muito interessante também, porque eu me recordo de uma passagem que está descrita no livro O Gigante Deitado, que fala a vida do extraordinário trabalhador espírita Jerônimo Mendonça, quando ele foi acometido por uma hemorragia mortal diagnosticada pelos médicos. A história de Jerônimo Mendonça é uma história muito bonita, uma pessoa que passou por uma artrite deformante, e ele era responsável por uma grande obra assistencial. Nessas condições, ele só movimentava a cabeça, ele tinha que ser conduzido em uma cama muito especial para evitar um pouco das dores que o seu mal provocava. Então, ele teve essa vontade de se despedir do médium Francisco Cândido Xavier. Ele imaginou que ele ia morrer, os médicos decretaram isso. Seus amigos se mobilizaram e levaram ele de Tuiutaba até Uberaba. Chegando em Uberaba, a viagem foi um pouco difícil, o lençol que cobria Jerônimo Mendonça ficou vermelho de sangue, porque era uma hemorragia decorrente de uma infecção urinária, mortal, né? E o Chico se aproximou dele, vendo ele naquele estado, aplicou-lhe um passe. Jerônimo Mendonça conta que sentiu um choque de alta voltagem sair das mãos do Chico em direção ao seu organismo e estancou a hemorragia imediatamente. E o Chico falou para ele: Jerônimo, você sabe por que você desenvolveu essa doença? Porque você aceitou o coitado. Coitadinho do Jerônimo, tão sofredor, olha como ele padece. É claro que isso desenvolveu um sentimento de autopiedade, e esse sentimento negativo acabou interferindo no seu organismo. Claro que os nossos maus sentimentos, todas as energias negativas que nós nutrimos no nosso coração, acaba por interferir e provocar de alguma forma algum distúrbio orgânico entre nós. Uma outra lição que nós já estamos aprendendo agora. Mas por fim nós gostaríamos de encerrar o estudo deste capítulo, pois no livro no livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues fala dessa mulher que foi curada por Jesus, tanta gratidão que ela tinha. No dia do Calvário, ela seguia Jesus à distância e, vendo o sofrimento de Nosso Senhor, em dado momento, Jesus caiu fatigado, ela se aproxima com um pano, enxuga o rosto de Jesus, que estampa naquele pano a sua imagem, a imagem do rosto de Jesus, e ela fica muito impressionada, vendo a dor, vendo o castigo que Jesus recebia, vira para a multidão e diz: e vocês estão vendo? Impressionada, mas não teve tempo de continuar, porque os soldados voltaram a açoitar Jesus e ele teve que se levantar e seguir. Mas ele ainda teve tempo de virar para ela e dizer: minha filha, vá em paz, eu vou me lembrar disso que você fez por mim. Muito bonito, não? Muito bonito.
Mas nós também queremos abordar um outro momento, ainda descrito pelo Espírito Amélia Rodrigues no livro, quando Jesus se vira para as mulheres que o seguiam, Joana de Cusa, Maria de Magdala, a Nossa Mãe Santíssima, entre outras, e diz assim: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis por vós mesmos. Dias virão amargos e terríveis, porque se ao madeiro verde fazem isso, o que não se fará ao seco? Era uma premonição de Nosso Senhor. Pois bem, dedicados irmãos, ficamos para o próximo estudo, quando falaremos da cura do servo do centurião de Cafarnaum. Muito obrigado a todos, muita paz, que Deus nos abençoe.